gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Marta Alves, tenho uma loja aqui de pães caseiros dentro da minha própria casa, tá, gente? Aqui é pequenininho, mas eu compartilho tudo que eu tô aprendendo ainda, tá, gente? A minha loja não tem nenhum ano completo, né, de pão caseiro. Já vendia fora do iFood e agora eu passo a experiência para vocês aqui de como eu faço, tá? Então hoje o nosso vídeo tá muito legal, primeiro vídeo do ano de 2025, tô muito feliz e vou contar para vocês como foram as vendas no final do ano. Inclusive, ó, já deixo o primeiro conselho: todos os feriados vocês trabalham, afinal de contas vocês estão dentro de casa. Todo final de ano vocês trabalham também, até vocês inteirarem aí 5 anos de loja. Aí vocês vão descansando na hora que vocês já estiverem mais tranquilo, né? Eu faço isso, então eu vou contar pra vocês como foi o meu final de ano aqui, né? Natal, Ano Novo, tivemos panetone, foi uma festa que só. Então, gente, tá bem cedinho por aqui. Como tá cedinho, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. E hoje eu vou responder algumas perguntas também que eu amo responder, escrevendo, digitando. Porém, às vezes a gente quer explicar mais e não tem como. Então eu prefiro falar mesmo aqui, né, no vídeo. Então eu vou responder algumas perguntinhas. Inclusive um abraço, bem-vindos para todos que estão chegando aqui no nosso canal, né, que não é só meu, mas todos. Inclusive, gente, deixa sugestões, me ensina também, tá? Eu amo aprender coisa nova, né? E já digo que as vendas foram maravilhosas no final do ano. Ai, Marta, mas no final do ano eu quero descansar, eu tenho que viajar. Sim, gente, viaja depois, tá? Mas fique aí porque, como eu falo, pão caseiro, ele é para todas as datas, para todas as pessoas, né, que querem comer um pãozinho diferente, querem lanchar diferente. Sai pão aqui até na hora do almoço, porque como a gente faz pão de carne, pão de frango, sai muito pão na hora do almoço. Levantando aqui cedinho, olha só. Aqui, gente, a primeira pergunta que eu vou responder: Marta, você deixa a massa a noite toda crescendo? Sim, gente, por quê? Economiza tempo pra mim, é só por causa disso, tá? E não é a noite toda, né? Geralmente eu já deixo tudo pronto, carne pronta, desfiada, e quando eu vou me deitar, já é 10h30, 11 horas da noite. A gente levanta 5 horas, então assim, né? Fica umas 5 horas crescendo. Então a gente levanta cedinho, igual eu falei com vocês. A outra tá ali, vou colocar aqui agora. Te tira, né, o ar. Levantei mais cedinho, quando eu acordo cedo, vou no banheiro e tal, já vem colocar na geladeira. Uma massa dessa, gente, ela dura até 2 dias na geladeira, tá? Então não precisa jogar fora, se caso sobrar. E ela fica, ó, molinha, fica muito boa, tá? De fazer. Meu filho agora que vai fazer, ele teve que ir lá no supermercado pra comprar as coisas que faltaram, faltou queijo e tal, então ele foi lá correndo. Aí aqui, gente, ó, já tivemos vários pedidos. Olha que bonito esse. Sobrou um só, né, sem recheio, que tá lindo e delicioso, né? Já tivemos pedido, já saiu um pão com carne, né? Os outros estão aqui, tá, gente? Uma delícia, ó. Tá vendo? Uma delícia. Então fica aqui, fica fechadinho, tá? Eu sempre aconselho vocês deixarem os pães tampadinho, fechadinho, tá vendo? Organizados. Outra perguntinha é: Marta, quando você tira o pão da geladeira, você esquenta ele aonde? Gente, eu esquento no micro-ondas. Porém, ontem o meu micro-ondas deu um probleminha, tá vendo? Então, gente, chega o pedido, eu coloco numa forminha dessa aqui mesmo, limpinha. E coloco nessa parte aqui, ó, bem aqui do forninho, tá vendo? E aí com 5 minutos já esquentou, entendeu? Outra perguntinha também, né? Eu já deixo a carne, eu já deixo, na verdade, depois eu vou falar com vocês, eu mudei da carne para o bacon, tá, gente? Eu cozinho o bacon agora, que pra mim ficou muito mais gostoso e ficou mais barato nesse final de ano, sabe?
Então já cozinho, elas estão congeladas aqui, ó. E aí na hora de fazer, a gente descongela, tá? Isso aí eu fiz ontem, né? Tá bom? Tem as cebolinhas, né? Que eu já falei com você. Já deixo tudo picadinho aqui, ó. Nessa parte do freezer aqui da geladeira. E, tá. Alguém me perguntou também sobre o chocolate, gente. O chocolate é essa pastinha aqui, ó. Que quando esquenta, fica mais líquida, tá? Pra colocar junto com as gotinhas de chocolate. Também fiz ontem com cacau, né? Tá uma delícia, tá? Eu até expliquei lá na resposta, né? É cacau, um leite condensado, um creme de leite e um pouquinho de manteiga, né? É um brigadeirinho, tá? Se não tiver nada disso, não tem problema. Teve um vídeo desse mesmo que eu tava gravando e eu não tinha leite condensado e nem nada. Gente, eu coloquei um pouquinho de leite com maisena, mas pouquinho mesmo, só pra deixar cremoso. Coloquei cacau, cacau sempre tem, porque as minhas filhas tomam leitinho com cacau. Coloquei também um pouquinho de manteiga e açúcar. Mexi, gente, ficou bem cremoso, uma delícia. Então, super tranquilo. Agora, tava mais tranquilo, entre aspas, né? Acabei de almoçar. Então, eu vou responder as perguntas agora. Com certeza, tá? Por que, gente, que eu resolvi? Porque a gente vai ter... Agora é a parte 1 das perguntas. E aí daqui uns meses a gente faz a parte 2. Por quê, gente? Além de escrever, eu gosto de falar. Porque eu acho que as pessoas entendem mais, né? Eu, pelo menos, entendo quando a pessoa fala comigo. Às vezes a gente lê, né? A gente não entende tanto. Então, é melhor a gente... E como eu sou muito detalhista, eu prefiro falar. Eu soltei um pouquinho meu cabelo, eu lavei meu cabelo. E é assim, né? Lavei o cabelo de manhãzinha, mas aí já tem que colocar a touca, né? Pra começar. Como eu comecei, que vocês viram. Aí depois eu coloco a touca de novo. Algumas pessoas me perguntaram, né? Onde eu moro. Eu moro, gente, pertinho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então sou mineiríssima. Nasci por aqui mesmo. Algumas pessoas têm dúvida, né? Como que é esse negócio de você fazer a massa à noite e pode fazer a massa e deixar e só depois fazer os pães? Pode. A massa, ela fica boa na geladeira 2 dias. Eu vou dar 2 dias e meio, mais ou menos. 3 dias, cheiro de cerveja, né? Já fica alcoolizada a massa e eu não aconselho fazer o pão mais, tá? Mas até 2 dias a massa fica geladinha, ela até cresce na geladeira aos poucos e esse crescimento dela é muito legal. Então às vezes sobra, né, um pouco de massa, igual sobrou, eu coloquei na geladeira novamente, não tem problema, e só amanhã que a gente vai fazer. Agora, se tiver bastante vendas agora no início da tarde até a noite, aí a gente já pega a massa lá de volta e faz, tá? Então não tem problema. Ela vai estar gelada? Vai. Pode dar uns 30 segundos, sabe? No micro-ondas. E depois você sova novamente essa massa, beleza? Uma colega perguntou também, né? Se eu deixo esse pão crescer com o recheio lá dentro. Sim. Então a massa, ela cresce na bacia, tá? E aí... pela manhã a gente tira o ar dela, sova bastante, tá, gente? A sova da massa, ela precisa ser de 5 a 10 minutos. É a melhor sova que a gente tem. A gente não tem máquina, né? A gente não tem cilindro. Então vai na força do braço. Meu filho me ajuda, né? Então ele sova bem, porque ele faz academia, então ele tem bastante braço. Depois de sovado, a hora que a massa tá bem fofinha e lisinha, aí sim a gente faz os pães, coloca o recheio, já coloca nas formas e deixa crescer 1 hora, 2 horas, não tem problema, ela vai crescendo e eu vou assando os que crescerem primeiro. Tem muitas colegas aqui, né, gente, que tá falando comigo: ai, Marta, eu tenho medo de entrar no iFood, ai, eu tô pensando ainda, eu tenho medo do cálculo do iFood, né, eu morro de medo. Em relação ao lucro do iFood, com certeza a gente tem lucro no iFood,
sim, pra gente ter lucro. Eu já fiz esse vídeo aqui, acho que vai ficar aqui, que eu vou deixar pra vocês. Os meus erros no início, antes de eu conhecer muito bem, né? E ainda a gente tá sempre aprendendo, até porque, gente, o iFood ele muda demais, tá? Então, às vezes ele muda de mês em mês, de 6 em 6 meses, de ano em ano. Então ele tá sempre mudando e a gente precisa acompanhar as mudanças do iFood. Sobre valores é o mesmo. E coloca isso na cabeça de vocês. O cliente é que vai pagar todas as despesas do iFood. O cliente é que vai pagar tudo que você gastou no seu pão para ele comer. O cliente é que vai pagar o seu trabalho, o seu esforço, a hora que você ficou em pé, tá? Então, eu deixei esse vídeo aqui, ó, inclusive eu até guardei. Ainda tá aqui, ó, tava olhando aqui na minha agenda, né, onde que eu anoto tudo. E eu guardei, gente, tá nesse vídeo aqui, lá eu explico especificamente tintim por tintim. Por exemplo, quem não tem entregador, quem não tem motoqueiro para fazer as suas entregas, você paga 23%, mas eu aumento para 28%. Quem tem o seu entregador, aí fica de 12 a 17%. Você paga menos quando você tem a sua entrega própria. Eu, particularmente, mesmo se eu tivesse uma moto ou tivesse alguém levar para mim, eu ainda preferia a entrega, chama entrega parceira. Porque quando você tem o seu motoqueiro, é você, a sua loja, que se responsabiliza, tá? E no meu caso, gente, eu tô sempre aqui sozinha, resolvendo tudo. Sou administradora, né? Meu marido trabalha bastante, então eu preciso resolver. Moto estraga, dá defeito, né? Então a gente fica assim sem saber o que fazer. E a gente tem nos entregadores do iFood, a cada pedido terá um entregador. E muitas das vezes a gente tem 2, 3 pedidos de uma vez. Imagina o pão ficar aqui parado, aí vai entregar, aí depois volta, né? Às vezes são endereços muito longe, diferentes um do outro. Eu prefiro a entrega parceira. Aqui a gente pode escolher, né? Em Minas Gerais a gente tem entregador à vontade aqui. A gente imagina a taxa do iFood 100%. E aí você diminui 100 menos 28%, que é a taxa do iFood. Vocês vão ouvir muita gente falando 23%, mas eu coloco 28% por causa de taxa de cartão, taxa de maquininha. A gente mistura tudo. Dá 28%. Aí você diminui 100 menos 28%. Eu coloquei aqui, ó. Não sei se vai estar de cabeça para baixo. Eu coloquei aqui, ó. 100 menos 28%. Aí depois eu pego o preço do meu pão que eu vendo aqui em casa, tá? O meu pão aqui em casa de frango, ele é 400 gramas, tá, gente? É uma bola, não é muito, né? É pouco, 400 gramas. E eu coloco 140 gramas de frango, só frango com cebolinha, não uso mais nada, né? Eu faço ele bem gostoso, com alho, bastante alho e só, tá? Porque tem muito cliente que não gosta, né, de tantos temperos. Então é só isso que eu coloco. Então, eu vendo ele aqui na porta de casa por R$16. Mas no iFood, eu preciso vender ele mais. Aqui, ó, o preço do pão dividido por 0,73. Onde que nós achamos esse 0,73? 100, né? Que é o normal, menos 28%. Se você já tem um motoqueiro aí na sua casa que te ajuda, um filho, um marido ou você mesmo, então aí você vai diminuir por 17%. Não tá vendo? Você vai diminuir por 17%. Mas se você não tem ninguém, você vai precisar da logística do iFood, você vai diminuir 100 menos 28%, vai dar 0,73%. Decora esse número. 0,73 é que você vai fazer as contas com todos os seus produtos, tá? Pode ser pizza, pode ser bolo, pode ser qualquer produto que você for vender no iFood,
você vai precisar usar essa continha. Eu fiz 16 dividido por 0,73. Aí aqui tá me dando R$22. Tá vendo? O pão sem recheio, eu vendo ele a R$22,50. A gente deixa como isco, sem recheio, pra mim ele sai a R$1,65, mesmo tendo 400 gramas. Só que lá no iFood eu ainda coloco R$10 a mais. Entenderam? Então lá eu vendo ele de R$34, na verdade R$12, né? Eu coloco R$12 a mais. E detalhe, gente, sem dó, pode colocar. Eu dou frete grátis. Eu tô na campanha inteligente também. Depois eu falo mais sobre um pouquinho, tá? Em outro vídeo, pra não ficar muito grande, sobre campanha inteligente. A campanha inteligente, você dá R$5 de promoção pro seu cliente e o iFood dá R$5 também. Então não são todos os clientes. O iFood ele escolhe alguns clientes naquele dia para ele dar promoção. Tem uns que não tem promoção. E gente, por incrível que pareça, eu dou frete grátis até R$6 só. R$5, R$6. E muitas das vezes a pessoa compra num bairro muito longe, porque às vezes ela ganhou outra promoção, né, do clube, o iFood e tal, e ela compra aqui. E muitas das vezes o frete dela é 18, 22. Só o frete até R$5 é que tá junto com o pão. Então por isso, gente, eu sempre vendo meus pães com recheio aqui a R$34, tá? Aí teve uma pergunta da colega, né? Ah, mas o meu pão aqui na minha cidade, gente, eu não vou me lembrar mais. O meu pão aqui na minha cidade, as coisas são muito caras. Gente, todo lugar tá bastante caro, sim. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, não é diferente. A carne aumentou demais, né? Depois eu vou até fazer um vídeo, eu até tirei a carne cozida e coloquei bacon, que eu achei que o bacon tava um pouquinho abaixo, né? Então eu passei esse final de ano aí vendendo pão com bacon, uma delícia, super aprovado. A gente precisa precificar o pão de frango, né? Com frango e tudo, o grande, ele tá saindo pra mim a R$6. E eu vendo lá no iFood a R$34, tá? Então assim, eu não tenho prejuízo algum, entenderam? E muitas das vezes, a maioria das pessoas, o iFood faz com que a pessoa leve 2. Então, sempre as pessoas levam 2 pães, né? Que dá 70, dá 80, tem uns que levam 2 e um pequeno. Vale a pena sim, a gente tem lucro sim. Eu cobro tanto, o preço dos pães aqui é muito caro. Gente, cuidado com a precificação. Então, volte lá no vídeo da precificação, porque pão, bolo, não fica tão caro assim pra gente fazer, não. Cuidado, né, pra gente também não colocar preço demais, porque a gente tem lucro não por causa de um pão só. A gente tem lucro com várias vendas, entenderam? Então, deixa seu preço aí justo, né? Lembra que você também é cliente, você também compra e você não vai querer comprar uma coisa cara demais. Porém, você precisa estar com a sua loja aberta, viu? Ah, que chega feriado, eu não vou, eu tenho que sair, eu não vou ficar com a loja aberta. Não, gente, não é uma prisão. Você está apenas começando o seu negócio. Então você precisa se doar mais, tá? Então fique na sua casa, né? Assiste um filme. Aqui a gente assiste filme, eu brinco com meus filhos. Aqui, sabe, eu arrumo minha casa, lavo vasilha. Tô com um pedido, eu largo tudo que tô fazendo, atendo o pedido, levo e deito de novo. Passamos o Natal e o Ano Novo descansando, deitando, dormi à tarde. Mas na hora que tinha pedido, eu levantava, arrumava o pedido, colocava a touquinha antes e levava lá pro motoqueiro lá embaixo. Então assim, é muito tranquilo, mas ao mesmo tempo você tem que estar com o celular perto de você, tá? Sempre dá uma olhada, abra a loja, ou fica assistindo o vídeo, alguma coisa aqui, né? Porque vai tocar o seu celular, tá? E tem que tocar, entendeu? Então assim, vale a pena, você ganha o seu dinheiro na sua casa, entendeu, gente? Então tem lucro sim, e se você tiver estratégia, sabe? Se você
tiver compromisso, por exemplo, eu abro a loja de 6 da manhã, aliás, de 6 ou 7, né? Agora eu vou começar, eu vou retornar, né? A academia, as caminhadas, então eu vou caminhar, mas de 6h30 às 9 horas da noite, a minha loja está aberta, tá? Essa loja precisa ficar aberta. Se você for sair ou tiver que resolver alguma coisa, ou mesmo comprar ou buscar um filho na escola, sei lá, você dá pausa na loja, tá? Aqui tem vários vídeos explicando aqui no YouTube, tá? Quiser também eu posso explicar. Você pode dar pausa na sua loja e aí você resolve seu problema e volta e abre a loja novamente, tá? Mas se você puder evitar, né? É melhor. Aqui meus filhos que saem, compram as coisas, eu peço ao marido, você tá aí, aproveita e traz pra mim. Compro no próprio iFood aqui no supermercado, porque o iFood também tem supermercado, tem farmácia, tá, gente? Não só tem coisa de comer assim, não. E aí você pede, chega a comprinha na sua casa, tô precisando de leite, farinha, ovo, o iFood leva na sua casa. Então não precisa ficar saindo tanto, né? A não ser que for pra uma coisa muito séria. Aconselho, abre a sua loja sim, é muito bom, tá? Você ter sua loja, você ter autonomia, você ser microempreendedor e depois você vai crescendo. Claro, no primeiro ano, no segundo ano, gente, para você ter um crescimento muito legal com sua loja, com seus empreendimentos, você precisa ter de 5 a 10 anos para você começar a crescer e ter um retorno maior. Não desista nessa primeira etapa da sua vida. A nossa vida, ela é uma escada, né? E você vai subir nos degraus, não é verdade? Quando você constrói uma casa, você não vai construir o teto primeiro, você vai construir a base, não é verdade? O chão, depois vai construir nas paredes. A nossa vida é assim também. Então eu aconselho, vamos ter paciência, alegria, né? Se vender um pão naquele dia, glória a Deus, agradeça, sorria. Aqui a gente pula de alegria, é muito gostoso. A gente mata um leão por dia e agradece a Deus também a todos os momentos, né? Tem uma colega também aqui, uma seguidora, que ela falou assim, mas o meu CNPJ tá confuso, eu preciso... Gente, se possível, pague o seu CNPJ se você estiver devendo, abra um CNPJ, porque você vai ser reconhecida como uma microempreendedora. Qualquer banco, ele vai te ajudar. Ô, gente, não repara o barulho dos meninos, os meninos tá tudo de férias, né? Então faz um barulho. Mas enfim, o banco Mercado Pago, ele é muito bom, ele te ajuda, o Inter te ajuda. Mesmo se você não tiver crédito, se você mesmo você tendo o nome sujo no CPF, o CNPJ você consegue crédito, tá? Você pode ter um cartão de crédito. Eu comecei assim, eu pude ter, gente, eu fiquei até assustada, senão que legal, no Nubank, tá? Você pode ter um cartão de crédito com o seu CNPJ, né? Porque é o seu CPF que tá sujo e não o seu CNPJ, tá? Então aqui eu uso o banco do próprio iFood, o iFood ele tem um banco, eu uso o Inter não ajuda a gente tanto não, mas eu gosto de fazer a transação por lá também. O Mercado Pago, ele é maravilhoso, ele ajuda a gente bastante. Pode estar comprando suas coisas e depois você vai pagando, né? O Mercado Pago, então ele ajuda muito o empreendedor. Então vale a pena você, né, fazer seu CNPJ ou regularizar, é verdade? Ou você cancela ele, faz outro de alimentos. Então isso é muito importante, não desista, gente. Abre sim a loja de vocês. É por isso que eu tô aqui, né? Para cada um de vocês abrir a sua loja, ter a autonomia de vocês. Teve uma colega também que me perguntou assim, ela tá com pouco cardápio. Eu também tenho pouco cardápio, gente. Eu tenho aqui pão de frango, pão de carne, pão de presunto e mussarela, pão com queijo. São os pães grandes. Aí eu tenho os pães pequenos, né? Os mesmos sabores, né? Do de sal. Faço os de doce pequenos. Então do de doce eu tenho chocolate, doce de leite e goiabada com queijo. Não precisa de tanto. Você vai reinventando, né? Igual eu tava fazendo pão com carne cozida, agora eu tô fazendo pão com bacon. Você vai brincando aí, você vai mudando, tá? Toda a estratégia. Por exemplo, o pão de frango, ele sai bastante, então eu não vou tirar ele,
Entende? O pão de doce de leite também o povo ama, o de chocolate, o de goiabada, muita gente gosta. Então a gente não pode tirar, sabe? Faz o seu pão, coloca mortandela, é mais barata, pão com mortandela, muita gente gosta. E não tem problema ela ser assada, é até melhor pra saúde, né? Inventa aí, gente, tá? Mas coloca assim, vale a pena. Não precisa fazer tantos pães, né? Geralmente no início você não vende tanto assim, né? Você vende 1 ou 2 ou 3 pães por dia. Então faça pouco mesmo, acabou aquilo ali, você pausa pro cliente não pedir, né? E no outro dia faz de novo, vale a pena, né? Faça um pequeno empréstimo, pede alguém emprestado, pega um móvel da sua casa que você não usa tanto, venda esse móvel. É assim que a gente faz pra gente levantar dinheiro, é assim que a gente faz pra gente dar início, né, à nossa carreira, tá? Ah, faz de conta que você tem uma estante linda ali, mas você não usa mais, uma televisão que agora você trocou por outra, mas apenas está no quarto dos meninos. Alguma coisa que tem aí de importante na sua casa, pode ser até coisa barata, gente, porque pão é barato, pão não é caro de fazer, tá? É igual eu falei, o pão ele é cansativo de fazer, mas ele é barato de fazer. Venda alguma coisa e você, né, faz dinheiro com aquele dinheiro que você recebeu, que você vendeu. E aí, gente, até sapato você pode vender. Às vezes tem um tênis ali que você não usa, vende no bazar, né? E começa a comprar seus produtos. A gente não pode viver de desculpa. Teve uma colega também, né, que falou assim: ah, Marta, você precificou tudo direitinho, mas você não precificou as embalagens. Então, as embalagens, gente, tá precificado sim. Porém, elas são muito baratas. Então, por exemplo, essa embalagem aqui, ó, essa embalagem, ela tá saindo a 10 centavos cada um. Então eu só somo, né? O papel aclopado que eu coloco aqui dentro, ele tá saindo também a menos de 10 centavos, porque vem 500 em um bloco, né? Os saquinhos do pão pequeno, ele tá R$5 e pouco, então ele tá saindo a menos de 5 centavos. O saco do pão grande, né? Que é esse saquinho aqui, ó, ele é 100 sacos por R$10 também. Então, ele tá saindo, quando é mais caro, ele tá saindo a R$12, né? Então fica muito baratinho. Juntando toda a embalagem, não chega nem a R$1. Vocês entenderam? Então assim, tem que precificar? Tem, mas você sabe que um pão desse, para eu embalar esse pão aqui, o cliente, ele tá saindo a 20 centavos, né? Porque se for para casa do cliente, eu enrolo no papel aclopado. Se o cliente compra aqui na porta de casa, eu mando assim mesmo. Então é só 10 centavos de embalagem. E isso aqui, gente, o amarradilho, ele tá sem amarradilhos por R$3,79. Ele não é nem R$4. Então assim, é centavos mesmo, tá? De embalagem que a gente gasta. A pessoa perguntou: todos os seus pães vão quente para casa do cliente? Sim. Por quê, gente? Os nossos pães, eles são com recheio, né? O pão sem recheio eu não preocupo tanto. Mesmo assim eu dou uma aquecidinha, né? Pra pessoa chegar em casa, passar uma manteiga, passar um requeijão, né? E aquela manteiga ir derretendo. Mas não esquenta muito não, senão ele sua, tá? É só 30 segundos, é só, tá bom? Agora, o pão de presunto e mussarela, o pão de frango, o pão de carne, precisa sim dar uma esquentadinha, tá, gente? Ele vai mais fofinho, até porque eu coloco na geladeira. E os pães pequenos que eu deixo aqui nessa caixa, aqui ele fica bastante frio, úmido, né? Então o que eu faço? Eu dou uma esquentadinha também no micro-ondas ou no forno e não resseca. Quando você tira do forno, você passa uma manteiga, né? Então essa manteiga não deixa ressecar. Então você entrega
tanto aqui na porta quanto na casa do cliente, o pão quentinho. E isso, gente, tem feito toda a diferença. Algumas pessoas também me perguntaram por que eu faço meu pão com leite, porque com leite fica mais caro um pouco e tal. Gente, sim, pode ficar mais caro um pouquinho só, mas é igual eu falei no primeiro vídeo lá, nesse vídeo aqui da receita. Quando você coloca leite na sua receita, em qualquer receita, o alimento que você for comer, ele vai ter ali um pouquinho de proteína, um pouquinho de cálcio, né? Porque vai tudo no leite. O pão feito com leite, ele tem um gosto mais centrado. O sem recheio, igual esse aqui, ó, que não saiu ainda, ele é muito gostoso. Esse pão aqui, o gosto dele, né, ó, tá fofinho, fofinho, olha, gente, que delícia. Da roça mesmo, sabe, antigamente, eles usavam leite da vaca, né, e a gordura do porco mesmo, pra fazer o pão. Tem um vídeo aqui, porque tem uma colega também, muita amiga, ela falou assim: Marta, quantas gramas o seu pão fica depois de pronto? Gente, os pães sem recheio, os pães sem recheio fica a mesma coisa, tá? Então se eu coloco 400 gramas no pão sem recheio, ele vai ter a mesma coisa. Se eu coloco, quando eu coloco 140, 200 gramas de recheio, ele fica a mais. Então todas as minhas massas têm 400 gramas. Então se eu coloco 200 gramas de frango ou 200 gramas de presunto e mussarela, vai ficar 600 gramas, né? Só que lá na loja você precisa colocar quantas gramas tem seu pão. Então eu sempre coloco um pouquinho a menos, porque eu nunca tive esse problema, né? Tem cliente que vai lá, pesa o pão, vê quanto que tá aquele pão, não é verdade? Então, graças a Deus, eu sempre falo: nossa, tava muito mais do que tá escrito aqui. Então, gente, a gente fica muito feliz, né? A pergunta que não quer calar: Marta, em média, quanto que você fatura por mês com os pães? Gente, é tudo um conjunto, tá? Então tem meu marido que vende lá, tem gente que compra na porta, a gente vende no iFood, né? Ah, qual lugar que vende mais? Vende mais nas empresas. No iFood também vende bastante, só que tem dia que vende mais, tem dia que vende menos, tá? É normal, gente. A vida de empreendedor é assim mesmo, a gente nunca tem uma resposta exata, né? Mas é bem tranquilo, tá? Dá pra comprar as coisinhas, dá pra pagar as contas, tá? Então tá saindo aí de 2.500 a 3.000 reais e muitas das vezes chega até a 4.000 reais, tá? Juntando tudo, né? Claro que a gente tem um gasto, né, gente? Tem que comprar ingrediente, tem que pagar, tem que fazer um tanto de coisa. Mas, gente, vale a pena. Lembra que eu estou no início. Depois eu volto aqui, né, daqui 2 anos, 5 anos, com o mesmo vídeo falando que eu tô recebendo mais, beleza? Mas vale a pena, né, gente? No hospital eu recebia muito menos do que isso, entendeu? Agora eu tô na minha casa, tô cuidando da casa, cuidando das crianças e ainda cuidando, tendo uma empresa aí, né? Como uma herança, como um aprendizado para meus filhos. Então eu fico muito feliz, não é verdade, gente? Tchau! Meu pão tá na mesa com